Por gentileza, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 17. Gênesis, capítulo 17, versículo 12. Amém? Quem achou, dá um glória aí. Está aqui, né? Amém. Então vamos lá. Diz aqui, olha: o filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo o macho. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. 17, versículo 1. Pode ser. É 1 e 2. 1 e 2. Está certo. Vamos lá. 17, 1. Sendo, pois, Abraão. Agora sim. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão, né? Não Abraão, Abrão ainda. E disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente, né? Na minha versão lá está falando sobre aliança. Eu vou ler aqui na minha versão, amém? Aqui, olha, Gênesis 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Vamos ler isso aqui de novamente? Aqui, ó. Farei uma aliança, diga comigo, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Amém. Pai, eis aí a tua palavra, nós pedimos a tua orientação, o teu favor e a tua graça para a mensagem dessa noite. É a última mensagem e nós queremos que seja uma mensagem extraordinária também. Que o Senhor possa revelar-se aqui através dessa palavra, que o poder do Senhor venha de forma intensa e sobrenatural. Nós somos muito gratos, Pai, por termos chegado aqui até o final desse ano. Um ano que teve muitas dificuldades mesmo, onde muitas pessoas morreram. Estava lendo uma notícia ontem, Deus, abaixa só um pouquinho o fundo musical. Abaixa só o fundo musical, o resto está bom, a altura. Meu Pai, eu estava lendo ontem acerca da quantidade de mortes ali nos Estados Unidos, num dia só, 4.000 pessoas, meu Pai. É muita gente, Senhor, muita gente. Então foi um ano que, no meu modo de ver, Senhor, está se cumprindo a palavra do Senhor, Deus. A palavra que nos fala que nós viveríamos dias terríveis, Pai. Terríveis, mas esse ainda não é o fim, Pai. Tem muita coisa para acontecer, e que o Espírito do Senhor, Pai, seja sobre as nossas vidas, seja sobre cada uma dessas pessoas que se fazem presente aqui. Nós somos muito gratos ao Senhor por estarmos aqui, e hoje vamos falar sobre aliança, e que o Senhor me conduza, Senhor, nessa palavra. Levante uma das suas mãos, por gentileza. Pai, nós ordenamos que nenhum mal prospere aqui neste lugar, que toda força do mal que queira habitar aqui nesse templo seja repreendida agora pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Nós declaramos a bênção do Senhor aqui, que enriquece e não acrescenta dores, conforme a tua palavra. Traz o óleo do Senhor, Pai. Traz as virtudes do alto aqui neste lugar. Traz a manifestação do alto aqui neste lugar, Senhor. E que venha o teu reino, venha o teu governo e venha a tua vontade, em nome de Jesus. E se você concorda, você diz amém. Glorifica ao Senhor com suas palmas. Irmãos, o tema da mensagem hoje é aliança com Deus. Amém? E quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, todas as pessoas, entenda isso que eu vou falar, todas as pessoas que vêm para Jesus,
que recebe ao Senhor Jesus, que faz uma profissão de fé, que fala: olha, eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus no meu coração. Essa pessoa, ela entra num relacionamento matrimonial no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a igreja, quem é a igreja? É a torre de oração? Não. É aqueles que recebem ao Senhor Jesus. A igreja, a Bíblia denomina de noiva, a noiva do Cordeiro. Foi falado aqui, ó. As meninas até dançaram aqui com véu. E elas não sabiam de nada do tema da mensagem. Então, a igreja é a noiva. E Jesus é o noivo. Isso é sensacional, sabe, igreja? E toda noiva e todo noivo, eles almejam uma coisa. Eles almejam o casamento. E nós vamos casar. Alguém dá um glória aí? Nós vamos casar, querido. E nós vamos casar com ninguém menos do que a pessoa do Senhor Jesus. Nós não sabemos a data do casamento, mas sabemos que o casamento está próximo. E Ele deixou algumas dicas para a gente. Sabe, irmãos, enquanto aqui na terra haverá um período denominado grande tribulação, ou tribulação e grande tribulação, 7 anos, aí sim o noivo haverá de vir buscar a sua noiva, e nós então estaremos celebrando as bodas do Cordeiro. 7 anos de festa. 7 anos de muita festa. E depois, esses 7 anos é só o princípio. Depois, eternamente, festa e festa em cima de festa. Então, querido, olha, nós precisamos entender isso. Se você não entendeu isso ainda, você precisa entender que eu e você não somos namoradinhos de Jesus. Conhece alguém que entrou dentro de um relacionamento, mas essa pessoa, ela não quer levar a coisa muito a sério? É um relacionamento de verão. É um relacionamento que a pessoa está ficando. Existem muitas pessoas assim, com Deus, com Jesus. Ela não encarou esse relacionamento, um relacionamento verdadeiro, uma aliança verdadeira. Não. Ela está num casinho, da parte dela, né? Ela não leva a sério. Ela não tem um comprometimento com o noivo, que é Jesus. Ela não tem um comprometimento. Então, querido, o que nós precisamos entender é que isso aqui não é uma brincadeira. Não é um caso de verão. Isso é algo que vai perdurar a eternidade. Nós estamos aqui nos preparando para o grande casamento. O casamento mais esperado em todos os tempos. O casamento da noiva e do noivo. E será fantástico, querido. Em alto estilo. Agora, entenda uma coisa. Se você olhar para Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o 13, você vai entender que existiam 10 noivas. E aquilo está fazendo alusão à noiva, a uma única noiva, a noiva do Cordeiro. E dessas 10 noivas, 5 noivas eram nécias e 5 noivas eram prudentes. E essas nécias, elas estavam tendo um caso. Elas não levaram o noivo a sério. Elas não levaram. Por quê? Elas achavam aquele negócio uma coisa muito legal. Poxa, o casamento é fantástico, eu quero casar, mas eu quero também viver uma vida paralela. Eu quero dar umas voltinhas. Sabe, querido? Existem muitas pessoas assim. Se esse é o seu caso, eu já fui assim, sabia? Eu já fui assim. Eu dava muitas prioridades a muitas outras coisas, mas eu não levava a coisa séria. Eu queria até levar, mas eu não conseguia levar. Era um pensamento dúbio. Ao mesmo tempo que eu queria Deus, eu queria o mundo.
Ao mesmo tempo que eu ficava insatisfeito no mundo, eu queria o mundo. Então, amados, a palavra hoje é sobre aliança. Aliança com Deus. Amém? Agora, uma coisa que eu quero deixar aqui para você, está lá em Gênesis também, nós vamos pegar um pouquinho aqui, eu tenho poucos minutos aqui para falar, mas eu acho que dá tempo. Nós vamos pegar em Gênesis, capítulo 17, versículo 4 e o versículo 9. Então, você pode até pensar assim, como manter uma aliança com Deus? Como manter? Então, uma aliança, irmãos, é um contrato. Sabia disso? Que a palavra aliança nos liga a um contrato. E um contrato existe duas partes. E no caso aqui nosso, como noiva, nós temos uma parte e Deus, o noivo, tem a outra parte. E quando nós olhamos aqui o versículo 2 desse capítulo 17, quando Deus fala com Abraão: Abraão, olha, Abraão, vou fazer uma aliança contigo, hein, Abraão? Eu vou fazer uma aliança contigo e com seus descendentes, e nós somos descendentes de Abraão. Ali, em Gênesis capítulo 17, versículo 2, Deus está fazendo uma aliança comigo e contigo. Porque quando ele falou com Abraão assim: Abraão, vou fazer uma aliança com você e com a tua descendência, ele está falando: olha, eu vou fazer uma aliança comigo e contigo também, que estamos aqui hoje. E aí, ele coloca os termos do contrato. No versículo 4 a gente percebe: e porei a minha aliança em ti. Versículo 4: quanto a mim, a parte do Senhor, eis a minha aliança contigo será, você será o pai, serás pai de muitas nações. A parte dele. Na minha versão aqui, na minha versão está aqui, ó. Quanto a mim, será contigo. Não, está a mesma coisa dessa aqui. Na outra versão que eu li lá em casa estava a minha parte. Minha parte. Mas aqui dá para entender. A minha parte, quanto a mim. Meu negócio aqui, ó. A minha parte no contrato. A minha parte é que eu tenho algo para você. E o que eu tenho para você são muitas nações. O que eu tenho para você, Abraão, é uma descendência enorme. São muitas nações. Você aqui, ó, está com 99 anos. Abraão já tinha 99 anos quando ele estava nesse bate-papo ali. Deus costumava falar com Abraão através da teofania. Sabe o que é teofania? Teofania é quando Deus, ele se veste de ser humano. É quando Deus, ele vem de uma forma humana. Várias passagens na Bíblia, várias ou algumas, houveram teofania. E aqui é uma delas. Então ele conversando com Abraão, ele falou assim: olha, nesse contrato, a minha parte é uma herança enorme que eu vou te dar. Agora você tem a sua parte. E aí no versículo 9, ele fala, olha lá, no versículo 9. Glória a Deus. Versículo 9. Está aqui, ó. Vamos lá? Deu aqui, ó. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, e depois de ti nas suas gerações. Então, o meu negócio é esse. Eu tenho uma promessa para você, a promessa são muitas nações. Agora, a tua parte é guardar a minha aliança. Você vai ser obediente a mim. Você e a tua descendência. Está falando para você. A sua parte é obedecer ao Senhor. Então, uma aliança para dar certo, irmãos, nós temos que olhar essas duas partes. Quando a gente fala de aliança celeste, matrimônio celestial, a noiva e o noivo, aí a gente percebe que a coisa é mais séria ainda do que uma aliança conjugal de um homem e de uma mulher. Uma aliança conjugal de um homem e uma mulher é sério, é muito sério.
Os dois têm muitas responsabilidades. E a Bíblia também nos fala sobre as responsabilidades, tanto do homem, como da mulher, como dos filhos também. Mas aqui, a coisa é séria. Por quê? Porque se houver um rompimento de contrato, a coisa fica estreita. Isso está relatado em Hebreus capítulo 10. Hebreus, no capítulo 10, versículo 36 até o 39. Olha para você ver. Diz aqui, ó, por que necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Certo? Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Certo? Falando do noivo, tá, irmão? O casamento, enfim. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha o 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então aqui nos fala, irmãos, que o justo, ele viverá pela fé. É unicamente, eu não tenho aqui nada a não ser a minha fé. O que me faz entender que Deus está aqui nesse negócio? O que te faz, o que faz essa igreja vir hoje, tem um monte de gente aqui hoje, o que te trouxe aqui é a fé. Você não está tendo nenhuma teofania, você não está vendo nenhum anjo aqui, nada. A única coisa que nós temos, e a Bíblia nos fala isso, que o justo, e nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, ele vive pela fé. Então, pela fé, nós cremos em Deus. Então, a nossa parte é seguirmos adiante com fé até o final. Nós não podemos perder a fé. Amém, irmãos? Diga comigo, eu não posso perder a fé. Porque se você perder a fé, o próprio Hebreus, no capítulo depois, Hebreus no capítulo 11, no versículo 6, nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como, irmãos. Você pode fazer o que for, você pode pegar toda a sua riqueza e dar para os pobres. Você sem fé, você não agrada a Deus. Então, se você retroceder, o que significa retroceder? Está escrito lá, nós lemos. Aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. O que significa retroceder? Romper o contrato. O justo vive pela fé. Ele não pode romper isso. Ele tem que andar em fé até o dia da espera. Vocês entenderam o texto? Que a promessa, ela está por vir. Então não vai demorar? Aos seus olhos pode demorar, mas aos olhos de Deus não vai demorar. Então o justo vive pela fé, e nós temos que andar. Você não pode se distrair com este mundo, irmãos. Mas se você retroceder, então certamente aí algo ruim, algo negativo vai vir sobre você. Você não vai participar desse casamento. Como aquelas 5 noivas nécias, elas retrocederam, elas romperam o contrato. Então, sabe, querido, quando eu olho para Jesus, eu vejo que ele foi fiel até o final. Até o final. Jesus venceu os fariseus, venceu os seus familiares, venceu a cultura, venceu os povos inimigos, venceu tudo. E lá no final, a parte dele, tá, irmãos? É um contrato, não é? Então ele foi fiel na parte dele. Lá no final, era sofrimento, era muito sofrimento. Ele chegou a orar ao Pai, falar: Pai, se possível for, afaste-me esse cálice. Mas está estreito do meu lado. E não foi possível. Ele tinha que ir até o final. E ele foi fiel até o final, até a última palavra, onde ele falou: está consumado. Ele foi fiel. Agora, sabe uma coisa que eu fico pensando, irmãos? Eu fico pensando o seguinte: muitas pessoas, tá? Não estou falando para você especificamente, mas muitas pessoas, elas são fiéis à sua empresa. Ótimo, tem que ser fiel mesmo. Elas são fiéis
ao partido político, tá? Aí não vou nem falar ótimo, não, porque depende muito do partido. Elas são fiéis ao seu time de futebol. Eu estava vendo ontem, lá na casa da minha mãe, estava de plantão ontem lá, estava vendo um programa, e a menina foi entrevistar. Ela foi lá no estádio do Boca Júnior. Boca Júnior é o time mais fanático que existe na Argentina. Eu fiquei com esse negócio na cabeça. E ela pegou e foi entrevistar um rapaz lá no estádio. Não estava tendo jogo, não. Ela foi fora de jogo, do horário de jogo. Foi lá simplesmente fazer uma visita lá. E ela foi entrevistar um torcedor do Boca Júnior. E ela falou, como é que é esse negócio? E é uma loucura, é uma doença. Aquilo ali é uma religião, irmãos. Tanto é que o Maradona, antes de o Maradona morrer, para vocês terem uma ideia do nível, eles fizeram uma igreja, a igreja do Maradona. Eles fazem súplicas, agora que ele morreu, aí pronto, eles não vão enterrar ele, parece que eu ouvi falar isso. Vão embalsamar ele lá. Então, o que me impressionou foi a resposta do cidadão. Ele falou assim, olha, para a gente não interessa o resultado do jogo. O Boca pode perder de 20-0 ou pode ganhar de 20-0. Isso não vai alterar a nossa paixão e a nossa fidelidade. E isso acontece não só com o Boca, com qualquer outro time. A maioria, você pega aí 99%. O time pode ser campeão do mundo. No outro ano ele pode estar em situações extremamente adversas. E a pessoa é fiel. É fiel. Então, o que é isso, irmãos? O que é isso que muitas vezes na igreja isso não se aplica? Mas às vezes, quando alguém faz alguma coisa, talvez até errada, porque todos nós somos passivos a erros, eu sou passivo a erro, você, cada um de nós somos passíveis a erros, mas aí nós temos um juízo implacável. Eu vou sair da igreja, eu vou largar Jesus. Não existe uma fidelidade, sabe, irmãos? Fidelidade é o que o padre, o pastor, o rabino, o sacerdote, ele fala aqui quando os noivos estão casando, e ele diz assim, olha, promete servir o teu cônjuge, né? Na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza, na dor, na saúde. Você promete? Ah, prometo. Promete? De verdade? Dá vontade de perguntar, promete? Olha, grava aí. Grava isso aqui. Mas grava. E escuta isso todos os dias da sua vida. Porque nós temos, irmãos, um número enorme de divórcios. Por quê? Porque desistiram. Vieram as lutas, vieram as dores, vieram os problemas, vieram as dificuldades, desistiram, não foram fiéis, e nem sempre a traição sexual, não, é uma infidelidade, irmãos, aquilo que se propôs. Então, na nossa aliança, irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, coloca aí para mim. Nos fala algo interessante. Olha aqui, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A parte de lá, a parte do alto, Ele sabe da nossa fraqueza. Por isso Ele tem uma coisa que se renova toda manhã, que é a misericórdia. Ele sabe que você amanhã vai errar. E amanhã Ele já colocou a misericórdia dEle à disposição. Só que existem pessoas, certos níveis de pessoas, que elas
pecam tanto, que elas esquecem da misericórdia de Deus, esquecem, e pecam desavoradamente. E elas já não pensam mais em voltar, se afastam completamente de Deus. Então, amados, você e eu, nós precisamos aplicar Romanos capítulo 8, versículo 39 em nós. Nada, nem principados, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, irmãos. Você pode hoje perder seu emprego, você pode hoje perder tudo, mas você não pode perder a sua fidelidade com o noivo. Você não pode. Eu gostaria de escutar um amém forte, irmão. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque 1 Timóteo capítulo 4 nos fala, irmãos, que nos últimos dias, escuta isso aí, e se isso fizer parte da sua vida, você retira isso da sua vida. Nos últimos dias, muitos apostatariam da fé. Você sabe o que significa apostatar-se da fé? Esfriar-se, sair fora da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Romanos nos fala, no capítulo 1, nos fala que haveria de vir um espírito de frieza nas pessoas. Frieza. E olha, irmão, se tem uma coisa ruim no relacionamento, a gente está falando aqui de um relacionamento matrimonial entre o noivo e a noiva. Se tem uma coisa que entristece qualquer tipo de relacionamento, seja um relacionamento empresarial, seja um relacionamento conjugal, é uma coisa chamada frieza. Frieza, desprezo. Isso coloca em risco. Irmãos, Deus, Ele tem ao meu e ao seu dispor toda manhã a sua misericórdia que se renovam. E muitas pessoas não aproveitam até mesmo essa misericórdia de Deus. Essa misericórdia de Deus está aqui hoje. Amém, irmãos? Então, uma coisa, irmãos, que Deus, Ele quer para fortalecer essa aliança, se chama fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Diga mais forte, fidelidade. Segunda coisa, humildade. Então, Gênesis 18, 2, naquele mesmo cenário lá, aquele mesmo cenário, a humildade, 18, 2, diz assim, olha, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis 3 homens em pé, junto a ele. Um deles era Jesus, tá, irmãos? Novamente aqui, na teofania. 3 homens aí, 2 eram anjos que seguiram viagem, foram para Sodoma e Gomorra. Vocês já devem ter lido sobre isso, que lá em Sodoma e Gomorra, por isso que tem essa expressão sodomitas, né? Você já viu essa expressão? Que fala sobre pecados. Então esses 2 anjos, desses 3, 2 anjos seguiram viagem. Daqui a pouco eu te falo, eu posso até te falar sobre isso. E esses 2 anjos, eles eram formosos, bonitos. Existia muita homossexualidade lá, naquela época. Hoje não pode nem falar de homossexualidade, né, irmãos? Não recrimina a gente. Mas eu estou te falando dos héteros também, que pecam da mesma forma do que os homos, do que os bi, enfim, irmãos. Mas lá tinha homossexuais, gostavam do mesmo sexo. E esses 2 anjos, eles queriam coabitar com esses anjos na casa de um homem chamado Ló. Mas isso aí não vem ao caso. Só estou te falando desses 3 aqui, Aqui, E esses 3 homens em pé junto a ele, na casa de Abraão. Eles passaram na casa de Abraão. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Vocês prestaram atenção no que aconteceu aqui? Imagina só, Abraão estava lá. E olha que Abraão era um homem ocupado, irmãos. Ocupado. Ele tinha 318. Ele tinha um exército privado, sabe o que é isso? De 318 homens que lutavam, que guerreavam, que trabalhavam para ele.
fora as mulheres, as crianças, tudo. Ele era um empresário de médio porte. E ele estava lá, na hora do almoço, era meio-dia. A Bíblia não fala meio-dia, mas fala na hora do sol forte. Estava lá na casa dela, em frente à tenda dele. De repente, o que ele vê? Ele vê 3 homens vindo na sua direção. 3 homens. Um deles era Jesus e os outros eram 2 anjos. O que ele faz? Não sei se ele sabia. Imagino que ele devia imaginar que era um deles Jesus. Ele corre e se prostra diante dele. Por isso que eu imagino que ele pudesse imaginar que um deles era Jesus. Se prostra. E ele acredito que aceitou a adoração. Porque a Bíblia não nos fala que ele não aceitou. Se prostrou. E falou assim, olha, por favor, ele clamou. Por favor, deixa eu servir vocês. Irmãos, um homem que tem um título de patriarca. Eu fico imaginando esses mega pastores que nós temos aí. Cidadão, ele só vai se pagar, só vai se tiver avião. Enfim, queridos, é tanta coisa que a gente vê hoje. Mas quando a gente olha para Abraão, o grande Abraão, o patriarca Abraão, ele se prostrou diante daqueles homens, foi humilde. Sabe, irmãos, dentro de uma aliança, escuta essa aí, dentro de uma aliança, talvez hoje você está aqui até com um problema conjugal, pode ser, mas dentro de uma aliança existe um princípio chamado princípio de honra, que nós não podemos subestimar esse princípio. E somente quem é humilde pode aplicar esse princípio de honra. Sabe por quê? Porque nós temos muita facilidade de cobrar. Nós cobramos da nossa esposa um banheiro limpo, uma casa limpa, uma comida boa. As esposas cobram dos homens um emprego bom, dinheiro, não sei o que lá mais. Nós somos muito bons para cobrar as pessoas, mas nós precisamos ser bons para honrar as pessoas. Nós temos que honrar. Sabe o que significa honra, irmão? O princípio de honra, eu estou falando aqui, olha, a comida está boa, elogia. Poxa, comida gostosa que você fez. Às vezes você vê uma comida boa, você vê uma comida, uma roupa passada, você vê uma casa limpa. Você não honra a sua mulher. Mulher, você vê o seu marido trabalhar, ralar, tem dificuldade às vezes até para pagar as coisas ali. Honra ele, faz um elogio para ele, faz um negócio legal para ele, faz uma sobremesa para ele. Isso é princípio de honra. Honra. Às vezes você pode não ter tantos motivos assim para honrar, mas quando você aplica esse motivo, esse princípio, a sua aliança, ela é renovada. Sabe, querido? Você pode falar um amém aí? Me ajuda o pregador aqui. Então, irmãos, sabe? Quando a gente tem humildade, a gente honra. Quando a gente tem humildade, a gente pede perdão. Segunda coisa dentro de humildade é o princípio de honra, o princípio do perdão. Sabe? Tem muitas pessoas que não conseguem pedir perdão. Você sabia disso? Talvez esse não seja o seu caso, mas o caso de muitas pessoas. A gente trabalha com aconselhamento, irmãos. Quantas e quantas pessoas falaram comigo: pastor, meu marido nunca me pediu perdão, minha esposa nunca me pediu perdão, meu filho nunca me pediu perdão, meu pai nunca me pediu perdão. Por quê? Porque não é humilde. Sabe, querido, nós precisamos de ser humildes para reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas. É dessa forma que funciona. Talvez no ano de 2020 você não fez muito isso, mas que você possa colocar isso como um bom propósito para 2021. Amém? Alguém pode falar um amém aí? Glória a Deus por isso. Deixa eu ligar esse ventilador aqui, porque os músicos esquecem de
E eu também esqueço, só quando o negócio está quente mesmo, que eu lembro depois. Que tem um desligado também, parece. Ah, não. Então, irmãos, veja bem, nós precisamos ser humildes para pedir perdão. Nós precisamos ser humildes também para perdoar, sabe? Porque às vezes você é bom para pedir perdão, mas você não é bom para perdoar. E a aliança, ó, cada vez mais enferrujada. Saiu todo o brilho. Por quê? Porque faltou humildade. Humildade para honrar, humildade para pedir perdão, humildade para perdoar. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, irmãos. O perdão, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, o perdão ele é racional, tá? Nós não podemos olhar nem para a nossa memória e nem para o nosso sentimento quando nós perdoamos. Porque você é um ser humano, e se alguém te feriu, querido, você vai sentir e você vai lembrar. Mas quando você perdoa racionalmente. Racionalmente. Você sabe o que significa perdoar racionalmente? Você não sentiu vontade de perdoar, mas você perdoou. Você perdoou, você falou assim, olha, você está perdoado, pronto, acabou, você está perdoado. Aí o seu coração e a sua mente vão sempre lembrar de você. Aí vai vir aquele sentimento ruim. Aí o que você faz? Você diz para o seu coração e a sua mente que você já perdoou. Você faz isso 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 1000 vezes. Uma hora o seu sentimento, uma hora a sua memória, eles vão ceder. Eles vão ceder. Então, querido, nós precisamos perdoar. Amém? Nós precisamos também pedir perdão. E nós, irmãos, dentro dessa questão de humildade, a gente olha para esse homem, esse empresário de médio porte que era Abraão. Ele não ostentava. Se tem uma coisa que aborrece a Deus, preste atenção, querido. A Bíblia nos fala que Abraão era um homem rico. Rico. Ela fala com essas palavras. Lá em Gênesis capítulo 13 nos fala. Abraão era um homem rico. Ele tinha muita prata, muito ouro. Ele tinha muito gado. Ele tinha uma fazenda enorme. Ele tinha uma riqueza enorme. Pode ser que ele fosse o homem, o Jeff Bezos, né? O dono da Amazon daquela época. O cara mais rico do mundo. Mas ele tinha uma coisa, irmãos, chamada humildade. Os visitantes chegaram, se prostrou. Posso servir vocês? Posso? Me dá a honra de servir vocês? Falaram, tudo bem. Então, pega lá a melhor farinha, pega lá o melhor novilho, faz um manjar de primeira linha, porque esses são os meus visitantes. Sabe, irmãos? Aqui aplica-se um outro princípio que fortalece a aliança nossa para com Deus. E o princípio é o princípio da generosidade. Diga comigo, generosidade. Sabe, irmãos, generosidade atrai generosidade. Quando a gente percebe Abraão, a gente percebe que ele foi que introduziu um princípio chamado dízimo. Ninguém nunca tinha falado de dízimo. Mas esse homem que era tão rico, ele foi o primeiro a aplicar o princípio do dízimo. Que é a palavra dízima, vem da 10ª parte. Ele pega, sabe o que é isso, irmão? Isso é uma loucura para uma pessoa que não conhece a Deus e não conhece o Evangelho. Você pegar a 10ª parte de tudo que você tem, de tudo que você ganhou naquele mês ali, e você entregar para alguém. E confiar que esse alguém vai aplicar bem esse recurso. Foi o que ele fez. Ele procurou uma autoridade. Ele procurou o sumo sacerdote, que era Melquisedeque. E falou, Melquisedeque, eu tenho que te dar uma coisa. Não é para você,
é para a obra do Senhor. O que é? Vou te dar 10% do que eu tenho. E aplicou esse princípio. Sabe, irmãos, a generosidade, isso faz parte desse princípio de aliança, tá? A generosidade, ela é tão incrível que ela é recíproca. Quando você olha Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesus ele fala assim, olha, dai e ser-vos-á dado. Mas quando ele fala dai, é dá de coração, mas dá. Mas agora, no ser-vos-á dado, olha para você ver, Lucas 6, 38, coloca aí para você ver, você vai ver o que vai ser dado. Boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, generosa. É esse o princípio, irmãos, da generosidade. Preste atenção numa coisa, e você vai entrar em 2021, tá? Eu não sei, talvez você veio para cá com outros objetivos, mas isso aqui talvez seja o mais importante que você veio fazer aqui hoje. Você veio receber uma palavra, e essa palavra foi Deus que falou. Eu não ia te falar isso, irmão. Você acha que eu ia te falar uma palavra complicada? Não, eu ia te falar uma coisa bem simples. Deus, Ele quer revelar para você. Por que Ele quer revelar? É porque Ele quer te abençoar. Amém, irmãos? Então, veja bem, quando nós olhamos lá para a viúva de Sarepta, era uma viúva pobre. A gente falou de Abraão, que era um homem rico, aplicou-se na vida dele. Mas quando a gente olha para uma viúva, uma mulher segregada de uma sociedade, que não tinha absolutamente nada, desonrada pela sociedade, e o profeta Eli chegou na casa dela, numa crise enorme de água, e pediu água, ela deu água, e pediu comida, ela falou, olha, ô profeta, eu só tenho aqui um bolinho, meu filho, olha, dá uma olhada aqui, ó, o meu filho, eu tenho a última refeição para ele comer e morrer. Imagina como é que esse menino não estava. Estava igual um faqui, extremamente magro, parecendo os ossos, porque para ela fazer um prognóstico de que o menino iria morrer logo em seguida. E o profeta, irmãos, ele falou assim, olha, ele queria abençoar aquela mulher, entende, irmão? Ele não estava falando por ele, ele foi ali porque ele teve uma palavra profética de Deus. Ele falou assim, olha, você vai ser abençoada, mas você vai fazer o seguinte, você vai lá, pega esse azeite, pega essa farinha, faz um bolo e traz para mim. Traz isso. E a mulher fez. E sabe o que aconteceu? Isso está lá em 1 Reis, capítulo 17. Depois você confere lá na sua casa. A mulher fez, a mulher obedeceu. E quando a mulher voltou, ela olhou para a lata onde estava a farinha, houve um milagre da multiplicação, um milagre, algo sobrenatural aconteceu, que nunca faltou aquela farinha. E quando ela olhou para as latas, lata, porque não tinha vidro, essas coisas, ou plástico, né? Não tinha lata. Quando ela olhou lá, irmãos, para a lata, aonde estava o óleo, o azeite, nunca faltou azeite para ela, houve um milagre, algo sobrenatural aconteceu. Por causa de quê, irmãos? Por causa de uma coisa chamada generosidade. Generosidade atrai generosidade. Quando você olha lá para Malaquias, o versículo clássico, que está escrito lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, trazei os dízimos, as ofertas e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção tal, que dela vem a maior abastança. Então, irmãos, Deus, Ele procura em nós motivos para nos abençoar. E quando nós somos generosos, nós demos um motivo para Deus nos abençoar. Qual é? É a generosidade. A generosidade, ela não se aplica apenas no âmbito material.
mas no âmbito de relacionamento. Porque, irmãos, já viu aquele ditado? Quando um não quer, dois não briga? Isso é um princípio de generosidade. Talvez você veja aqui hoje, passou um ano cheio de brigas, cheio de contendas, cheio de falhas. Aplica esse princípio, fala com Deus. Deus, todos os dias de 2021, eu vou ser cortês, eu vou ser gentil, eu vou ser gentil, eu vou ser educado, eu vou falar baixo com os meus filhos, eu vou obedecer os meus pais. São princípios. O princípio de generosidade, ele atrai a generosidade. Quando você perceber que você fizer isso com seu marido pode não absorver isso em alguns dias, mas vai chegar um momento que ele vai te tratar de uma forma gentil, ele vai falar baixo, ele vai ser aquilo que você é para com ele. Se você honra ele, ele vai te honrar. Então é o princípio da generosidade, que fortalece o quê? Fortalece uma aliança, irmão. Estou falando de aliança. Aliança com Deus. Então, quando nós somos cortês com Deus, quando nós buscamos a Deus, aí você olha para Abraão, irmãos. Mas, por que Deus chamou Abraão? O que Abraão tinha? O que Abraão tinha? Será que ele tinha alguma coisa? Ele era muito inteligente, Abraão? Era muito inteligente? Não, irmão. Não fala a Bíblia que Abraão era intelectual, lia livros, não. Abraão tinha algumas virtudes que interessam ao noivo, que interessam, sabe, irmãos? Abraão, ele era generoso, Abraão era humilde, Abraão, ele tinha princípio de honra, e Abraão, irmãos, eu quero terminar aqui, que já está na hora, já está quase na hora já. Aqui, ó. Glória a Deus. Gênesis 18, versículos 16 e 17. Olha para você ver. E levantaram-se aqueles homens dali. Eles tinham comido a melhor farinha. Está ligado aí, irmãos? O melhor novilho. Abraão se preocupou em deixar eles debaixo dos carvalhais. Ele estava no lugar, o carvalhal é a maior árvore que tem. Ele morava nos carvalhais de Manre. O lugar devia ser muito bonito. Então ele se preocupou em deixar aqueles homens debaixo da sombra. Não, são os meus convidados. E aqueles homens extremamente lisonjeados, satisfeitos. Agora o que eles fazem? Eles se levantam para ir embora. Em rumo aonde? A Sodoma e Gomorra. Eles se levantam para ir embora. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então, irmãos, aqui a gente vê o princípio. Vocês estão conseguindo observar aqui o noivo, que é Jesus, e a noiva, que Abraão, ele era o representante da noiva. Quando Deus, ele fala assim: olha, você e seus descendentes, tudo que está falando ali Abraão, é para ele e para os descendentes dele. E havia uma coisa, sabe, queridos, extremamente importante para o fortalecimento de uma aliança. Era a comunhão. Sabe o que é comunhão? É você não ter pressa de sair da presença daquela pessoa. É você gostar
de estar junto com aquela pessoa. É você gostar de conversar com aquela pessoa. Então, quando a gente olha para Abraão, a gente percebe, lê, depois quando você chegar na sua casa, você lê Gênesis capítulo 18, 17 e 18. A gente percebe que ele degusta a alegria dos seus visitantes. Ele põe novilho, põe ali os pães, ele faz o melhor manjar, ele fica em pé, como um mordomo. Ele fica como um mordomo, se deleitando, tendo prazer em que as pessoas ali comam e sejam seus hóspedes. Comam bem. Então, se fosse qualquer um de nós, irmãos, as pessoas então saíram, o que faríamos nós? Muitas vezes nós fazemos, que visita chata, vai embora, tchau, Deus abençoe. Não, ele não. Abraão, ele tinha prazer de conversar com as pessoas, e principalmente com o noivo que estava ali. E ele então foi atrás, irmãos, ele foi atrás daqueles três. E quando Jesus estava ali, Jesus parou, olhou e pensou, talvez, né? Isso aí vai por minha conta. Olha, como ele gosta de conversar com a gente. Ele não quer que a gente vá embora. É assim o seu relacionamento com Deus, irmão? É assim que Deus pode falar de você quando você está orando? Ou quando você está orando, você fala assim, eu tenho que orar rápido aqui, que está osso, eu estou com tanta coisa para fazer, e eu tenho que andar rápido. A Bíblia nos fala, não se apresse a sair da presença de Deus. E Abraão, irmãos, ele queria mais comunhão, e ele agora começa, ele vai atrás, e agora Jesus fala uma coisa extremamente importante para mim e para você nessa noite. Jesus, ele fez uma pergunta para ele mesmo, e a pergunta era: poderei eu ocultar o que eu tenho que fazer, a minha missão? Porque Abraão não perguntou, vocês estão indo para onde, hein? O que vocês vão fazer? Vocês vão lá para Sodoma, lá, vai destruir tudo lá? Não, Abraão não perguntou. Mas Jesus, irmãos, dada a generosidade, a humildade, o amor, a hospedagem de Abraão, a vontade de se relacionar, a vontade de ter comunhão que Abraão tinha, dado esses itens, o que ele fez? Ele falou assim, não posso me ocultar de falar o que eu tenho para fazer com esse homem. E isso aí, irmãos, Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Uma coisa que a noiva precisamos ter com o noivo é algo chamado transparência. Sabe por que muitas alianças estão sendo rompidas? Sabe por quê, noivo? Sabe por quê, marido, mulher, filho, filha? Sabe por que muitos relacionamentos estão sendo rompidos? Estão sendo rompidos porque está faltando diálogo, está faltando transparência. Vivemos hoje num advento da internet, aonde as redes sociais ocuparam o lugar do diálogo. Então, sabe, querido, se você tiver de fazer um propósito para esse ano, tire um momento da sua esposa, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Tire um momento, desligue seu celular, desligue a televisão, desliga, querido, e dialogue, converse, e certamente essa aliança vai ser renovada. Eu posso ouvir um amém aí, irmãos? Então, querido, nosso relacionamento com Deus, o que falta? O que falta? Falta diálogo, falta comunicação. Muitas vezes as coisas acontecem e às vezes a gente se pergunta assim, por que Deus não me avisou? É porque você não teve diálogo. Porque Deus avisa, irmãos. Quando nós conversamos com Deus, quando nós dialogamos com Deus, Deus nos avisa.
Eu termino essa mensagem dizendo isso. Quero que você se levante agora. Amém, queridos? Diga comigo: fidelidade, humildade, mais forte, né, querido? Generosidade e comunhão. Eis aí o segredo de uma aliança renovada e fortalecida.